Olá, já parou para pensar que uma das atividades mais antigas do mundo, a agricultura, está passando por uma revolução tecnológica incrível? Pois é, a gente está falando de tratores que seguiam sozinhos por satélite, de sensores que basicamente conversam com o solo em tempo real. Tudo isso com decisões baseadas em uma montanha de dados. Bora entender como funciona essa tal de agricultura de precisão? Para começar, o que é, afinal, agricultura de precisão? Bom, a definição está aí, mas a ideia central é muito simples. Em vez de tratar uma fazenda inteira como uma coisa só, essa abordagem usa tecnologia para enxergar e cuidar das diferenças que existem dentro de cada pedacinho do campo. A grande sacada é essa: aplicar o recurso certo, no lugar certo e, claro, na hora certa. Ah, mas pode parecer bem mais fácil tratar tudo igual, não é mesmo? Essa pergunta é excelente porque ela é a chave para a gente entender a virada de mentalidade que a agricultura de precisão representa. E a resposta para ela nos leva direto para os objetivos por trás de toda essa revolução. E a resposta é basicamente essa: eficiência, sustentabilidade e lucro. Os objetivos são muito claros. Não se trata de usar tecnologia por usar, sabe? É sobre usar as ferramentas certas para produzir mais, gastando menos, cuidando do meio ambiente e, no fim do dia, melhorando a lucratividade do negócio. É tudo sobre resultados concretos. Olha só que interessante esse contraste para entender a diferença na prática. De um lado, o jeito convencional, uma aplicação única de água, de fertilizante, tudo igual no campo inteiro. Do outro, a precisão, aplicações otimizadas. O sistema reconhece que um canto do talhão pode estar precisando de mais água, enquanto o outro precisa de um nutriente específico. É a gente sair do tamanho único e ir para o feito sob medida. E claro que essa abordagem sob medida traz uma lista enorme de benefícios. Quando se usa só o necessário, os custos de produção caem. Menos desperdício não é só bom para o bolso, né? É ótimo para o meio ambiente, porque diminui a contaminação do solo e da água. E claro, a consequência mais esperada: com cada planta recebendo o que precisa, a produtividade lá na colheita tende a ir lá para cima. Ok, tudo isso parece ótimo, mas como é que funciona na prática? Não é mágica, é pura tecnologia. Então, bora dar uma olhada nas ferramentas que são a espinha dorsal da agricultura de precisão. A primeira peça desse quebra-cabeça todo mundo conhece: o GPS. Ele é a base de tudo. É o GPS que permite criar mapas super detalhados dos campos e, mais incrível ainda, guiar as máquinas com uma precisão de centímetros. Assim, a aplicação de um fertilizante, por exemplo, acontece exatamente onde o mapa mandou. Depois do GPS, entram em cena os olhos e ouvidos do campo. A gente está falando de sensores de umidade, de nutrientes, drones com câmeras especiais, enfim, um arsenal que coleta dados de tudo. É a partir deles que vem a informação bruta, os dados que vão dizer exatamente o que a plantação e o solo estão precisando. Beleza, então a gente já tem a localização exata e uma enxurrada de dados dos sensores. E agora, o que fazer com isso tudo? É aí que entra o cérebro da operação, os Sistemas de Informação Geográfica, ou SIG. Esses softwares pegam todas essas informações e criam os chamados mapas de prescrição. Pensa neles como um mapa do tesouro que diz para as máquinas exatamente o que aplicar, quanto aplicar e em que ponto do campo. Mas olha, essa tecnologia toda não apareceu do nada. E o mais legal é que o Brasil tem uma história bem interessante na adoção e no desenvolvimento de tudo isso. Vamos ver rapidinho como essa jornada se desenrolou por aqui. A ideia de que o solo não é uniforme é antiga, lá dos anos 20, mas a coisa pegou para valer no Brasil em meados dos anos 90, muito por conta das empresas de maquinário. O grande pulo do gato foi quando a Academia Brasileira entrou em campo. Eventos como o Simpósio da Exalc USP e projetos como o da UFSM foram fundamentais para adaptar essa tecnologia para a nossa realidade. E hoje, o negócio já está muito mais complexo, analisando não só as variações no espaço, mas também ao longo do tempo. E esse ponto aqui é fundamental para entender o sucesso no Brasil: a colaboração. O avanço não ficou só nos laboratórios das universidades. Foram produtores rurais pioneiros que literalmente abriram a porteira das suas fazendas para os pesquisadores que ajudaram a transformar a teoria em prática. Essa parceria acelerou tudo. E para a gente ter uma ideia do tamanho que essa colaboração tomou, olha só esse número. Hoje, só na rede de agricultura de precisão da Embrapa tem mais de 200 pesquisadores envolvidos, espalhados por 19 unidades de pesquisa. Isso mostra o quanto o tema é levado a sério no país. Mas é claro que a história não para por aí. Essa base sólida que foi construída serviu de trampolim para voos muito mais altos. A agricultura de precisão não para de evoluir, chegando a novas áreas e ganhando um ritmo ainda mais rápido com gente nova entrando em cena. Se no começo o foco era mais na análise química do solo,
Hoje as técnicas são muito mais sofisticadas. Já se mede a compactação física, por exemplo. E com sensores NDVI, é como se a gente fizesse um check-up da saúde da planta à distância, só pela cor que ela reflete. Com isso, dá para criar mapas super detalhados de tudo, de focos de pragas até a necessidade de nutrientes. A precisão só aumenta. E quem está colocando mais lenha nessa fogueira da inovação são as agtechs, as startups do agronegócio. O que elas fazem de genial é pegar toda aquela ciência complexa das universidades e transformar em aplicativos e soluções fáceis de usar no dia a dia. E olha que legal, o Brasil virou uma referência mundial nisso, com soluções novas aparecendo o tempo todo, o que torna a tecnologia cada vez mais acessível. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. A agricultura de precisão basicamente transformou o campo num gigantesco centro de dados. Cada metro quadrado de terra hoje gera informação. A questão que fica no ar é: o que vem a seguir? Qual será a próxima grande revolução, agora que a própria terra está se tornando inteligente?